É impressionante, né, galera, como é que as notícias do mundo do futebol, elas mudam assim, ó, da noite para o dia. Ontem estavam dizendo que o Flamengo não teria interesse em contratar o jogador Gustavo Scarpe, que ele viria para o Brasil direto para o Atlético Mineiro, mas hoje tudo mudou. Eu quero falar um pouco sobre isso e também a situação do Gabigol, cara. A sua renovação de contrato subiu no telhado, assim como subiu no telhado a renovação de contrato de outros dois importantes jogadores de nosso plantel. Cara, complicado. O Flamengo tá, assim, segurando muito a renovação desses caras e, assim, a gente pode perdê-los a qualquer momento. Em especial Everton Ribeiro e o próprio Felipe Luiz, né? Bom, quero falar sobre isso e também uma parada sobre o doutor Eurico Miranda, saudoso Eurico Miranda, o homem que fez do futebol carioca basicamente o que ele é hoje. Sim, cara, o Eurico teve uma importância muito grande no futebol carioca, em especial no clássico entre Flamengo e Vasco. Tem uma curiosidade bem bacana para falar sobre ele. Logo logo a gente vai tratar de tudo isso, beleza? Então, vamos ao vídeo. Fala, torcida do maior e melhor clube do Brasil, clube de regatas do Flamengo, tudo bom? Meu nome é Fábio Saúde, eu sou uma pessoa com deficiência visual e este é o nosso canal Flaceguete, galera, como eu costumo dizer. Deixou chegar, já era. Olha aqui, o Dr. Eurico Miranda virou série de TV no serviço de streaming Globoplay. Calma, galera, isso aqui não é patrocínio, eu até queria que fosse, mas o Flaceguente ainda não teve o poderio de ser patrocinado por ninguém. Mas se Deus quiser, um dia esse momento vai chegar. Bom, a série do Dr. Eurico Miranda se chama A Mão do Eurico, está disponível na Globoplay e ali os diretores trouxeram curiosidades interessantíssimas sobre o querido Cartola. Sim, cara, o Eurico, muitos não gostam dele, muitos não gostavam dele. Ele era aquela figura que era o seguinte: ou você amava muito ele, gostava da sua personalidade, ou você o repudiava e não queria nem vê-lo pintado de ouro. Mas, cara, eu prefiro estar no time daquelas pessoas que amavam o Eurico, apesar dele ser o principal dirigente vascaíno, é, baseado até nos depoimentos das pessoas que conviveram com ele, sabe? O Eurico tinha aquela parada que era o seguinte: não precisava assinar documento nenhum, porque a sua palavra já era mais que suficiente para garantir a credibilidade. Eu gosto de pessoas assim, pessoas de palavra, não precisa de documento, sem nada. Falou que vai fazer, meu irmão, seja o sujeito homem e faz. O Eurico era assim, respeitado por praticamente todos os jogadores que estiveram no Vasco da Gama no período em que ele também esteve lá, né? Então, assim, ó, o documentário A Mão do Eurico mostra umas paradas bem maneiras e uma delas é sobre a rivalidade entre Flamengo e Vasco, que foi graças a ele que ela ganhou os números, a grandiosidade, sabe, do que ela é hoje. O clássico 2 milhões, sabe, foi cunhada essa expressão justamente por causa da pressão do Eurico por fazer Flamengo e Vasco ser o principal clássico do futebol carioca. Claro que tem ali o charme do Fla-Flu, dizem muito também por conta do Nelson Rodrigues nas suas crônicas que o Fla-Flu é o mais importante do futebol do Rio. Inclusive o Fla-Flu começou não sei quantos minutos antes do nada, e que a imprensa também gosta muito desse clássico pelas cores envolvidas. O Maracanã, quando está dividido ali na torcida, fica muito colorido, sabe? O verde, o grenal, o vermelho, o preto, o branco, enfim. Então é o clássico mais bonito de se ver, sabe? É o Fla-Flu, mas realmente o mais pegado no Rio de Janeiro é Flamengo e Vasco. E Eurico, ele, desde quando, no documentário fala assim, desde quando ele ganhou o entendimento do que era o futebol ali, ainda na infância e adolescência, ele já tinha aquele asco, aquele repúdio com o Flamengo pelo simples motivo dele não concordar do monopólio rubro-negro sobre a Federação do Rio de Janeiro, a FERJ e a TV. Segundo Eurico, Flamengo era o único time que mandava e desmandava naqueles veículos. O Eurico não concordava com isso e ele tinha uma promessa assim muito íntima no seu coração de que um dia ele cresceria, entraria para o Vasco da Gama e mudaria esse panorama. O Eurico, que foi morar na Urca, na zona sul do Rio de Janeiro, na época um bairro tradicionalmente rubro-negro e tricolor pelos motivos de ambos clubes estarem situados na zona sul. E o Eurico era português, de família portuguesa, e torcia para o Vasco da Gama, que era um clube da zona norte, clube do subúrbio, e ali ele sofrera preconceito. Olha só que coisa, né? E o que aconteceu? Essa história só serviu para irradiar ainda mais a sua rivalidade para com o clube Flamengo em especial. Então ele se determinou de que faria do Flamengo e Vasco o maior clássico do futebol brasileiro,
aliás, do futebol carioca e também, por que não dizer, do futebol brasileiro. Então, na década de 80, quando o Flamengo estava no seu auge, com a geração gloriosa de Zico, Júnior e companhia, Eurico entrou para a política do Vasco da Gama e ali revolucionou. Bateu de frente com a Ferg, bateu de frente com a TV, bateu de frente com o Flamengo e ali Vasco da Gama se tornou o que se tornou e a rivalidade se tornou o que se tornou. Muito legal esse documentário, espero que vocês tenham aí acesso a Globoplay, se puderem assistam. E é isso aí, vale a pena, vale muito a pena. E, cara, Eurico Miranda foi o cara, um dos principais dirigentes do futebol brasileiro e quando a gente para analisar do futebol mundial. Bom, antes de dar seguimento aqui ao vídeo, vamos falar do Gustavo Scarpa, do Gabigol também. Eu quero pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, que ative o sininho de modo que não percam mais as notificações dos próximos conteúdos. Galera, por favor, deixem seu comentário, deem um like nos vídeos, compartilhem o Flacegueta nos seus grupos, façam todo esse papel de engajamento que ele é fundamental para o desenvolvimento aqui do meu humilde projeto. Lembrando que todo esse seu engajamento ele é 100% gratuito, não custa sequer um único centavo, beleza? Então, por favor, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam sempre deixando o sininho das notificações ativado. Bom, o Flamengo, cara, andou trocando de técnico uma porrada de vez já nos últimos anos. Na verdade, desde que Jesus meteu o pé. E olha que o Jesus também já veio por conta de troca de treinadores. O próprio Abel Braga já havia sido demitido e antes dele outros e outros. Cara, na verdade, o Flamengo é uma máquina de trocar treinador. Muitos dizem que é uma máquina de triturar treinador, mas eu prefiro dizer que é uma máquina de trocar treinador. Então, Jesus foi só mais um que entrou no meio da dança das cadeiras, fez um trabalho notável, brilhante e irretocável, mas pouco tempo depois foi embora também, só que dessa vez por sua própria iniciativa e não por conta de demissão. Mas enfim, sei que de lá pra cá o Flamengo tentou o Domenech Torrent, o Rogério Ceni, Renato Gaúcho, enfim, uma penca de treinadores, cara. E um deles foi o Paulo, caralho, Vitor Pereira não. Enfim, o português, até esqueci o nome da desgraça. Eu sei que antes do Paulo Souza vir, o Flamengo estava tentando o tal do Paulo Ferreira, outro português. O Paulo Ferreira deu uma entrevista essa semana confirmando essa história e disse que só não aceitou vir para o Flamengo pelo simples fato do futebol brasileiro ser terrível, ser danoso para a saúde de qualquer profissional desse esporte. Paulo Ferreira, não Paulo Souza, Paulo Ferreira, que era para vir, falou que não teria tempo para implantar as suas ideias de jogo, que no Brasil se joga de 2 em 2 dias, o que é uma falácia. Nenhum lugar do mundo se joga em 2 em 2 dias. No Brasil se joga de 3 em 3 dias, como qualquer lugar do planeta. Inclusive na Europa também é assim, sabe? Criou-se esse estigma de que aqui joga-se mais do que lá fora por conta do estadual, mas sistematicamente é quarta domingo, ou quinta domingo, ou quarta sábado. Não tem essa de 2 em 2 dias, são 3 em 3 dias. Mas assim, esse Paulo Ferreira falou que não veio por conta disso. Não teria tempo de implantar seu esquema de jogo, muita cobrança, muita pressão e 2, 3 resultados negativos, demissão. Então ele não aceitou por conta disso. Aí veio o Paulo Souza, fez um trabalho de início razoável, todos depositavam bastante esperança de que tudo daria certo, fracassou também, enfim. Então eu acho que assim como o Paulo Souza fracassou, o Paulo Ferreira também fracassaria, porque na minha humilde opinião de Fábio Saúza, o Paulo Ferreira não veio porque ficou com medo da grandiosidade do Flamengo, de sua poderosa nação rubro-negra. Ponto final. Ou seja, um treinador frouxo. Ponto final. Gustavo Scarpa, vamos falar aqui da situação do Gustavo Scarpa rapidinho, galera. A notícia de hoje é que o Flamengo sim, agora demonstra interesse em contratar o jogador para a próxima temporada. Só que o Flamengo está preparando um projeto para não gastar sequer um único centavo na sua contratação. Enquanto o Nottingham Forest está pedindo 4 milhões de euros, o Flamengo vai fazer a proposta de empréstimo, cara. O Flamengo tem se tornado especialista neste quesito. O Flamengo sempre busca os atletas por conta de empréstimo e os caras rendendo ao final de um ano ali de empréstimo, o Flamengo vai lá e tem opção de compra. O Flamengo vai oferecer essa proposta ao clube inglês e talvez eles aceitem, né? Bem provável que sim. O Scarpa tá jogando lá na Grécia do Olympiacos, está emprestado por lá. E o que antes também era assim, só viria para o Atlético Mineiro porque seria o único clube que estaria demonstrando interesse nele. Não, agora mudou, agora tem. Além do Atlético Mineiro e Flamengo,
a concorrência de Palmeiras e São Paulo e também o Fluminense. Cara, pelo que a gente percebe, o Fluminense está com grana, acabou de ser campeão da Libertadores, vai estar na competição sul-americana novamente no ano que vem. Então o Scarpa já jogou no Fluminense e eu acho que ele tem um carinho muito especial pelos tricolores. Então, baseado nesse quesito aí, eu acho que a contratação do Flamengo vai ser um pouco dificultada pela vontade do jogador. Vontade do jogador que ele mesmo havia declarado que gostaria de permanecer na Europa. Mas enfim, o Flamengo vai tentar estes moldes de empréstimo e não de compra definitiva a princípio. Vamos ver agora o que vai acontecer. Como disse aqui no início do vídeo, as notícias do mundo do futebol, elas mudam como um raio, da noite para o dia. Gabigol, galera. Quanto mais a gente mexe no Gabigol, mais decepção a gente acaba adquirindo. Eu vi um número aqui que eu fiquei assim... Eu fiquei chocado, cara. Eu fiquei chocado porque... olha aqui que coisa, cara. Para o príncipe da nação, isso aqui deve ser muito triste mesmo, cara. Há 10 partidas que o Gabi não acerta o gol adversário, não chuta no gol adversário. A última vez que o Gabi acertou o gol do adversário foi no mês de outubro, ainda no início do mês de outubro, na partida entre Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo tomou uma sapatada de 3-0 e o Gabi deu um chute que acertou a meta e foi defendido pelo goleiro deles lá. Dali pra frente, o Gabi sequer acertou a meta do adversário. Foram 10 jogos, sendo estes 8, né, os quais alguns ele entrou como titular e outros ele entrou no decorrer da partida, e 2 ele nem sequer participou por conta de lesão e de suspensão por cartão. Mas assim, a verdade é que há 10 partidas que o artilheiro Gabriel Barbosa não acerta sequer o gol adversário. Complicado, né? Complicado. Aí o cara vai pra rede social, bate foto sorrindo, a torcida fica bolada com ele, causa tudo o que aconteceu e, né, depois reclamam. Mas é isso aí. E a principal notícia dele hoje é que o Landim parece que realmente está cedendo à pressão e que colocou sua renovação de contrato no telhado. O Landim estava louco para dar 5 anos de contrato para o Gabi, contrato do Gabi que acaba no final do ano que vem. Landim estava doido para fazer isso, até para cunho político, né? Para ficar bem com a nação, caso o Gabi estivesse jogando aquilo que ele pode. Mas a nação tá até aqui do Gabigol e os dirigentes também. Só o Marcos Braz e o Landim que estão meio que apaixonados pelo Gabi ainda. Então eles dariam 5 anos de contrato, que pegou muito mal, mas agora a pressão foi tanta, foi tamanha, que o dirigente rubro-negro preferiu congelar as negociações. Gabi vai ficar na dele, Landim vai ficar na dele, e assim como vai ficar na dele as negociações com Everton Ribeiro e com Felipe Luiz. Acho que nesse caso aqui o Landim vai esperar terminar o Brasileirão, vai sentar com o Tite, vai sentar com os atletas e assim vai esticar ou não os seus contratos. Eu acho que sim, eu acho que tanto o Everton quanto o Felipe Luiz terão seus contratos renovados por mais uma temporada. Tite gosta muito desses dois jogadores, e esses dois jogadores hoje estão fazendo por onde ter os seus contratos renovados. Já o Gabi, não, cara. Embora eu estou atribuindo a péssima fase do Gabigol, a sua parte física, a sua musculatura, enfim. Então, o Gabi é um cara que nunca se omitiu de jogo nenhum. Sempre correu, sempre brigou, sempre procurou. Tá mal, tá muito mal, mas isso extrapola, o exime totalmente da culpa. Ele tem culpa, mas não 100% da culpa, né? É isso aí, vamos aguardar o que vai acontecer e ponto final. O Flamengo está treinando, voltou aos treinos hoje, vai se preparar para pegar o Bragantino. E é isso aí, tá com as ausências do Arrascaeta e do Eric Pulgar, ambos estão servindo as suas seleções por conta das eliminatórias para a Copa do Mundo. E ponto final, o Tite vai trabalhar com o que tem. Beleza? Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Fábio Saúde. Este é o nosso canal Fla Segueta. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam. Façam todo esse papel que é tão importante para mim. Se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Fiquem bem, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam. Fiquem com Deus. E a todos eu digo o seguinte: saudações rubro-negras. Muito obrigado, valeu.